Essa semana no grupo Palavras em Chamas nós pensamos sobre a fé, a apostasia e o crente em tempos de crise como nós estamos vivendo. E foi bem interessante falar sobre isso porque eu usei textos que mostram situações parecidas com a nossa, né? Então o povo passando pelo deserto, o povo entrando na Terra Prometida ou não, né? O povo apostatando na Terra Prometida. Falamos de 1 Coríntios, falamos de Hebreus, enfim, vários textos que têm a ver com apostasia, com o fato de o crente, ou alguém que se parece um crente, se afastar da fé, abandonar a sua vida de piedade ou a sua vida de santidade, se é que existe isso para aqueles que apostatam da fé, né? Mas eu acredito que não, né? Aparentemente não. Mas nós falamos sobre fé e sobre a cosmovisão do crente em tempos de crise. Hoje, antes de gravar esse vídeo, pouco tempo antes, eu assisti um trecho da live do Portas Abertas. Eu sou inscrito no canal Portas Abertas, eu gosto muito de missões e às vezes eu assisto os vídeos do canal Portas Abertas. Eu não sei se tem alguma coisa de errado no canal, mas eu gosto, né? E não tenho nem problema de falar do canal Portas Abertas aqui. Mas no início do vídeo, a pessoa que estava fazendo era uma live, né? Sobre 5 coisas que a gente aprende com a igreja perseguida. No início do vídeo eu fui meio que impactado com a mensagem, porque ele citou Mateus 6, né? E nós esquecemos de citar Mateus 6, nós não falamos sobre a fé em ação em tempos de crise. Isso está em Mateus 6, né? Quando Jesus fala para a gente não se preocupar com o que a gente vai comer ou o que a gente vai beber, porque é Deus quem cuida disso para nós, né? É claro que no sentido lógico nós precisamos trabalhar, correr atrás e tudo mais, mas crer que é Deus quem dá esse resultado, né? Como Agostinho falou, né? Ele mamava no seio da sua mãe ou da sua ama, e o leite saía do seio, mas ele sabia que quem colocava lá era Deus. E nós somos às vezes incentivados a viver assim, né? Então um período de crise é um ótimo período para a gente descobrir quão crente nós somos. Então, e hoje também eu vi várias coisas, né? Eu vi várias coisas hoje. Uma das coisas que eu vi foi o livro, né? O livro do Lewis Bailey, né? Inclusive é a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque eu não fiquei satisfeito com a primeira vez, né? E está ficando bem melhor até agora. Então eu peguei o livro do Lewis Bailey, né? A Prática da Piedade, da editora PES, e comecei a folhear e parei no capítulo 4, né? Onde ele vai falar sobre... Deixa eu pegar aqui para mim ler, porque eu sempre esqueço o título desse capítulo 4, não sei porquê. Eu tenho o conteúdo na mente, mas eu esqueci o título. É porque o título é grande, né? E o conteúdo é maior ainda, não dá para entender porque eu esqueci. Enfim, o título é assim, Meditações sobre os obstáculos que dificultam ao pecador a prática da piedade. Qual a ideia do capítulo 4 do Lewis Bailey? A ideia é mostrar coisas, né, ou situações que dificultam e atrapalham uma vida de piedade. Às vezes, essa dificuldade surge da parte do crente. Às vezes, da cosmovisão que o crente tem, que precisa ser renovada ou restaurada, né? E tem tudo a ver com o nosso tempo. Nós estamos passando por um período onde a cosmovisão do crente vai dizer quem ele vai ser no final. Sabe, se um dia passarmos, ou se Jesus quiser nos levar nesse período de Covid-19, o que seria fantástico, uma experiência única, ser levado, né, durante essa crise, sinceramente, né, quem é que não queria ir para o céu agora? Né, mas enfim, né, enfim, seria uma experiência fantástica. Mas algumas pessoas vão passar por essa crise, né, muitas pessoas vão passar por essa crise e vão ser outras pessoas depois dessa crise, né, e a ideia é que nós sejamos cristãos, né, e continuemos em Cristo, porque cremos que fomos chamados por Cristo, transformados por Cristo. Então nós queremos, o nosso desejo é passar pela crise e se estivermos aqui, sermos ainda mais cristãos, né? Então essa ideia da dificuldade, ela purifica o crente. É isso que acontece. Tempos de crise purificam o crente, mas não é uma batalha apenas de uma crise, de uma pandemia, não. É uma batalha espiritual também, porque nós estamos sendo testados e a nossa fé está sendo posta no fogo
para queimar, digamos assim, como Paulo fala, né? Nossa fé está sendo posta no fogo. Se sobrar alguma coisa, é fé. Né? E se não sobrar nada, então não era fé. Parecia fé, mas não era. A nossa fé tem que ser como o ouro. Você joga um monte de coisa velha para queimar e joga ouro. No final vai ter ouro. O restante vai se desintegrar. O ouro não. O ouro fica. Então Paulo usa essa expressão em algum lugar da Bíblia que, se você lembrar, coloca aqui embaixo, né? Eu não lembro agora onde que é. Acho que é 1 Coríntios, talvez. Né? Mas enfim, a questão é que nós vamos passar por essa crise. E além do Covid-19, nós vamos enfrentar realmente obstáculos que vão tentar impedir a nossa piedade, que vão tentar nos tirar de uma vida de piedade. Né? E é isso que o Lewis Bailey fala no livro dele, no capítulo 4, né, da editora PES. Eu já disse o nome da editora, não sei porque eu estou dizendo. Né? PES, mande livros para mim. Brincadeira. Mas eu quero tratar com vocês de um resumo sobre o capítulo 4, além de tudo que eu falei até agora, sobre fé, sobre crise, eu quero tratar sobre aquelas questões que tentam nos tirar ou nos privar de uma vida de piedade. Eu vou fazer isso de forma bem resumida, né, porque o capítulo 4 é muito grande e é muito impactante, né, por sinal é um dos melhores textos que eu já li, ele é muito mais Palavras em Chamas do que o canal Palavras em Chamas, ele é muito forte, sabe, ele fala mesmo, então eu vou tentar trazer algo a respeito disso para que a gente pense na próxima semana, ou sei lá, quando você vai me ver, quando você vai assistir esse vídeo, beleza? Então, eu gastei 6 minutos, né, desse vlog e eu coloquei conteúdo e agora eu vou colocar ainda mais. Então se prepara e bora pro nosso vídeo. Bom, e o conteúdo do livro é tão impactante, tão interessante, que eu não vou nem ler, porque ficou na minha memória, sabe? Eu li, eu meditei sobre o tema e eu peguei o tema, sabe? Quando você pega a coisa, então o tema está na minha mente. O título não, mas o tema está na minha mente. Então tem 3 coisas que eu vou colocar, são 3 coisas, mas o livro são 8, se não me engano, 10, não sei. Ele coloca muitas coisas no livro, tá? O livro, o capítulo 4 é bem grande. Eu vou trazer 3 para ficar menor, né? Um vlog só, não é um sermão. Mas são 3 coisas mais importantes que eu vi nesse capítulo, né? 3 coisas que nos afastam de uma vida de piedade ou que nos impede de ter uma vida de piedade. Terceira coisa que eu considero importante nesse capítulo é aquilo que nós fazemos porque os líderes fazem. Então, seguir um líder que não tem uma vida de piedade verdadeira, bíblica, seguir um líder que não se preocupa com a sua vida de piedade, pode fazer com que nós nos preocupemos menos com uma vida de piedade também. Então, nesse caso, o exemplo do líder vai realmente nos direcionar. E ele vai tentar atrapalhar a nossa vida de santificação. Ser piedoso é ser santo, é seguir à risca aquilo que Deus manda nas Escrituras. E um líder que não se preocupa com isso, ele está levando o rebanho todo para o inferno, ou para a apostasia, ou para o pecado, chame como você quiser. O Lewis ele não se preocupa em dizer a palavra inferno, perdição, pecado. Ele fala isso o tempo todo, e a gente também fala aqui no canal. Né? Mas então um líder influencia muito. E quando você não se preocupa com o líder e com o que ele está ensinando, você está caminhando junto com ele para um lugar desconhecido. A gente não sabe onde vai dar. Né? A gente não quer que dê no inferno. Óbvio, ninguém quer que termine no inferno. Mas muitos desses caminhos vão terminar no inferno. A gente não pode negar, essa é a realidade. Há pastores e há lobos, quase que esqueci a palavra, lobos disfarçados de pastores, de ovelhas também. Então é importante saber quem você segue realmente vai influenciar a sua vida. Estou dizendo sobre a sua vida de santidade, aquilo que você faz, a sua cosmovisão é influenciada pelo pastor também. A segunda coisa importante que eu achei no livro, nesse capítulo 4, é o fato de que muitas pessoas têm uma imagem distorcida ou adulterada, propositalmente ou não, do amor de Deus e da bondade e misericórdia de Deus. Sabe, muitas pessoas acham que Deus realmente é uma ovelha. Uma ovelha não faz nada. Ela é boazinha, às vezes ela é carinhosa,
ela fornece, né, a lã, mas ela não tem justiça nenhuma, né? Dificilmente você vai ver uma ovelha brigando. E as pessoas acham que Deus é alguém extremamente manso e passivo, mas na verdade é que Deus é realmente amor. Sabe? A gente não pode negar que Deus é amor. Um dos atributos comunicáveis de Deus é o amor, a justiça, né? A misericórdia é um dos atributos comunicáveis, mas veja na história da igreja e veja na história bíblica que a justiça de Deus em certo momento é aplicada. E quando ela é aplicada, as pessoas que não se preocupam com uma vida de santidade perecem também, mesmo Deus sendo amor. Então muita gente distorce a ideia de Deus ser amor. Sabe, acha que por ele ser amor, ele vai perdoar e amar todos os pecadores. Mas tem uma questão importante. Deus odeia o pecador. Ele não quer aquela pessoa que ama o pecado. Então nós não devemos confundir as coisas. Ser santo exige que lutemos contra o pecado. E ter uma imagem distorcida do amor de Deus atrapalha na nossa vida de santidade. Então muita gente vai ver esse vídeo e falar, nossa, vai estar falando sobre um Deus que é ruim. Para o pecador, para aquele que não se preocupa com Deus, Deus vai ser extremamente ruim. Mas não é ruim. Ele não está sendo ruim, está sendo justo. Deus vai ser justo com essas pessoas que amaram o pecado, que não se preocuparam com uma vida de santificação. Né? Eles não quiseram saber do que é piedade, santidade, tudo isso nem faz sentido para essas pessoas. Então ele vai ser justo. Pela visão deles, isso pode ser mal. Mas nós sabemos que Deus é justo. A sua justiça é igual à sua misericórdia. A sua justiça é igual ao seu amor. Não há tamanhos diferentes. Deus não é mais amor e menos justiça. Não. Em Apocalipse você vai ver diversas vezes Deus derramando a sua ira, castigando o povo, sendo duro mesmo com o povo ímpio, o povo que não se arrepende, o povo que não quer saber de nada. Então, nós não devemos ser assim, porque isso certamente atrapalha o nosso relacionamento com Deus, também atrapalha a nossa vida de piedade. Justamente nesse momento, né, o momento mais importante para ter uma vida de piedade, nós vamos nos afastar da vida de santidade que Deus exige. Né? Ele fala lá na Bíblia, no Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo. Né? Ele não está negociando com o povo de Israel, do povo do deserto, ele não está negociando, não, ele está falando, sede santos, sabe? Eu quero que vocês sejam santos porque eu sou santo. Se vocês são meus, se vocês são realmente meus, vocês serão santos. Se não forem, não serão, e pronto, final, essa é a questão. Não há meio termo para Deus, não há muro, né? Aquela velha história, né? O muro não é de Deus, o outro lado que é de Deus, o muro pertence a Satanás. Então a gente não pode achar que por Deus ser amor, a gente pode pecar à vontade e ele vai nos perdoar. Muitas pessoas vão morrer sem ter o perdão divino. Muitas pessoas vão morrer achando que um dia poderiam se arrepender. E não se arrependeram, morreram. Foram condenadas por isso, justamente condenadas por isso. Então, a palavra justiça não deve sair da nossa mente. A terceira questão mais importante, que na verdade o Lewis Bailey traz como primeiro lugar, eu coloquei como último lugar aqui porque eu considero a mais importante. A terceira questão mais importante é o fato de que, vou pegar meu celular que agora eu vou precisar para um texto só. O fato de que muitas pessoas têm uma interpretação errada das escrituras sobre vários textos bíblicos. Sabe, muita gente interpreta errado a maioria dos textos bíblicos que falam sobre pecado e perdão para viver em pecado. E nós devemos corrigir a nossa cosmovisão quanto a isso. Então, eu tenho aqui um texto, um exemplo, né? E eu vou convidar você a fazer a comparação. Romanos 8, aliás, versículo 1, compara a ACF com a NAA ou com outro texto crítico, tá? Faça essa comparação para você perceber a diferença que faz o texto recebido. Eu vou até fazer agora uma comparação com a NVT, porque eu não tinha feito. Então tenho aqui uma NVT e vamos abrir a NVT aqui para entender a diferença, né? Isso é rapidinho e eu vou aproveitar e falar também do que a gente tem que falar. É isso mesmo, o texto é cortado. Há metade do verso em Romanos 8 no texto crítico.
E pode ser isso que atrapalhe na cosmovisão cristã. Pode ser isso que faça as pessoas a esquecerem e confundirem os textos e interpretar de forma errada e viver uma vida de pecado. Sabe, olha o que está escrito na versão NVT de Romanos 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele termina aqui, mas o texto não termina aqui. O texto é maior. E a segunda parte do texto é determinante. Vou pegar aqui a ACF, né? E a gente já vai falar sobre essa questão da exegese errada e que causa esse problema. Portanto, essa é a versão completa. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas pessoas pegam os textos bíblicos e não entendem ele todo, ou preferem não entender todo, e usam ele para mascarar a sua vida de pecado. Sabe, olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então eu posso pecar? Ou eu vou viver desse jeito e depois eu vou me arrepender? Mas a segunda parte do texto é a parte importante da mensagem. Aqueles que estão em Cristo Jesus não pensam dessa maneira. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Nós vivemos uma nova vida. Então, algumas pessoas erram em não entender ou erram propositalmente em distorcer. Porque se eu usar metade do versículo, eu vou falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que por isso não importa se eu peque ou não. Por isso não importa se eu tenho uma vida de santificação ou não. Porque eu estou em Cristo Jesus. Mas esse pensamento de pecado já demonstra que você não está em Cristo Jesus. E a parte B do versículo vai explicar. Ela vai explicar muito bem isso. Aqueles que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O autor do livro traz vários textos, incluindo o texto que fala que Deus vai perdoar o pecador arrependido, nem que as pessoas vão lá e usam isso para mascarar a sua vida de pecado e falam, Deus vai perdoar. Então, se eu pecar, a hora que eu for pedir perdão, Deus vai perdoar, porque eu estou pedindo perdão. É uma promessa para o pecador. Mas a gente esquece que o próprio perdão e o próprio arrependimento é operado por Deus em nós. Lembre, por exemplo, para a gente encerrar esse último exemplo, lembre, por exemplo, de Davi e Batseba. Sabe, Davi e Batseba. Davi fez tudo de errado, e a Batseba estava grávida, ia ganhar um neném há pouco tempo, e o profeta chega na casa de Davi. Até aquele momento, Davi estava tranquilo. Davi não se preocupava com nada. Por quê? Estava cego pelo seu pecado. Então o pecado cega. A vida de pecado cega as pessoas. E há a possibilidade de que essas pessoas nunca se arrependam dos seus pecados, assim como foi com Davi. Então, quando o profeta começa a falar para Davi, é aí que ele se arrepende. É isso que nós chamamos de monergismo, é Deus agindo no homem. Agora, se você pega a ideia de que você é eleito, ou de que você aceitou Jesus, você é sinergista, você cooperou com a sua salvação, o que seja, né? Se você pega essa ideia e acha que você pode voltar atrás a hora que quiser e continua sendo crente, você está muito enganado, redondamente enganado. Talvez você nunca volte atrás. Então talvez esse seja o último momento. É isso, talvez essa seja a última vez que você vai ver um vídeo desse, porque depois você vai escolher um pecado e talvez você nunca mais volte. Isso pode acontecer. É uma realidade. Então por isso que a gente precisa se santificar. É por isso que nós devemos pensar isso dia e noite. Mesmo que seja o Espírito Santo que opere isso em nós, nós devemos buscar uma vida de santificação. Isso é um papel nosso também. Independente se é o Espírito ou não, nós devemos buscar uma vida de santidade. Será que importa? Será que faz diferença? Bom, eu não sei. Eu não sei, porque eu não quero experimentar o outro lado mais. Eu saí do outro lado e eu peço sempre a Deus que não me deixe voltar. Eu nunca mais quero viver do outro jeito. Mesmo que eu tenha vários pecados, mesmo que eu precise melhorar, eu sei que eu estou melhorando, que o outro lado é muito pior. Que você deseje a mesma coisa. Sabe, que você não deixe que nada atrapalhe na sua vida de santidade. E é claro, aqui no livro,
tem vários argumentos sobre isso, que eu não vou falar todos porque realmente são muitos, mas eu espero que esse pequeno vídeo faça alguma diferença na sua vida, tá? Faça alguma diferença, mude alguma coisa, ou você comece a refletir, pelo menos pense em quem você foi ontem. Analise quem você foi ontem através da Bíblia. Veja se a Bíblia fala de você indo para o céu ou para o inferno. Se você se assustar, se arrependa. Realmente você ainda tem tempo para se arrepender, porque você está me vendo e eu falei para você se arrepender. Então se arrependa, mas cuidado para você não deixar passar muito tempo. Realmente pode ser o último dia. Lembra daquele hino? Aquele hino realmente faz sentido, né? Vida ou morte, né? Não vou cantar ele aqui porque eu sou péssimo em cantar. Mas que você pense em tudo que a gente conversou agora, que eu conversei com você aqui, mesmo sem te ouvir, que isso faça sentido no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vlog aqui no canal Palavras em Chamas.